Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Bretas e mais uma vez estamos juntos no programa Semeando Vida. Que Deus seja contigo nesse início de semana, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Está comigo o meu amigo pastor Juan Cruz. Graça e paz, pastor Juan. Graça e paz, pastor, graça e paz, você que nos acompanha nesse momento. Esse é o programa que a gente tem uma alegria de participar logo na manhã do nosso dia, né? E estar junto, podendo compartilhar, sendo edificado, recebendo aí a semente da palavra, é sempre muito bom. Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar nesse momento, orar pelas nossas vidas, pela sua vida e agradecer a Deus todo o cuidado que Ele tem tido Amém. conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, nesse dia, o pão de cada dia, Pai querido, o alimento, Senhor Deus, os amigos, a família, o tempo que o Senhor tem nos dado nessa terra. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel em todo o tempo. Continua conosco durante esse dia, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, Pai, alcança nessa hora, Pai, aquele que está triste, aquele que está fadigado, Pai, preocupado por alguma coisa, que o Senhor possa trazer a resposta, Pai, mudar o quadro e dar vitória. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém e amém. Amém. Enquanto o pastor Márcio estava finalizando a oração aqui, o Senhor me deu um outro versículo, eu estava procurando aqui no celular para a gente poder ler. Nós vamos ler 3 palavras acerca de algo relacionado ao tempo, né? No nosso programa anterior, você que nos acompanhou, falamos de impaciência. E paciência e a impaciência, né, tá relacionado à dificuldade de lidar com o tempo, de administrar o tempo, de distinguir o tempo certo de todas as coisas. Salmo de número 90. Vou abrir aqui porque eu não estava marcado. Salmo de número 90, versículo 12, pastor Márcio. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que então o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-me a contar os nossos dias. Esse texto fala sobre uma oração do salmista pedindo a Deus a graça, a sabedoria para saber como contar o tempo, saber como administrar. Ensina-me, Senhor, a contar, porque quando você entende o tempo do Senhor, começa a lidar, sabe, com a administração do tempo de Deus, você sabe o que já está no tempo de acontecer, o que você de alguma maneira deixou passar. Então talvez hoje você precisa buscar com aquilo que é a misericórdia do Senhor, a restituição. E aí o salmista diz: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Eclesiastes 3, segunda palavra que a gente falou que iria trazer: para tudo tem um tempo certo. Há um tempo determinado, há um tempo certo para todo o propósito que acontece debaixo do céu. Ou seja, você se harmonizar, se sincronizar com esse que é o tempo, chamado aqui de tempo certo. Então o salmista fala: ensina-me a contar os meus dias, contar o meu tempo, para que eu me mova em conformidade a esse tempo. E isso diz que isso vai trazer coração sábio, quando você aprende a contar isso. Para tudo tem uma ocasião certa, um tempo determinado. E Eclesiastes 11, pastor Márcio, eu fecho aqui a leitura dessas 3 palavras, diz assim: lance o teu pão sobre as águas, e depois de alguns dias, de alguns momentos, você vai encontrá-lo novamente. Pastor, o primeiro versículo que o senhor leu aí em Salmo, ensina-me a contar, né, os meus dias, porque na realidade o tempo passa muito rápido, e aí é aquilo que você falou, a pessoa deixa passar algumas coisas. Então a gente precisa ter a consciência do seguinte, querido: quando você tiver 60 anos, não tem como você fazer algumas coisas que você poderia ter feito com 30 anos de idade. Ainda que a pessoa tenha vigor e está ativa em muitas coisas, mas existe coisa que ela já está limitada, com 65, com 70, ou seja, o que você precisa fazer, né, faça agora.
é compreender, né, os ciclos de Deus. Exatamente, compreender que tem tempo para todas as coisas. Compreender que o tempo passa. Sabe uma coisa interessante, pastor Juan? Eu lembro do apóstolo Paulo, que ele disse assim, olha, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele disse assim, o tempo a minha hora, o meu tempo, o tempo da libação, né, já está chegado, está próximo. Ele sabia que já estava perto dele partir. Então ele aprendeu a contar aquilo que era o tempo, ele entendeu o projeto de Deus para a vida dele e ele não perdeu tempo em fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele sabia o momento que ele tinha que ir, ele sabia o momento que ele tinha que ficar, ele sabia, nem na prisão Paulo perdeu tempo. Ele começou, eu estou preso, né? Mas a palavra não está. E ele começou a escrever cartas e a enviar para as igrejas. Então, nem preso ali fisicamente, né, ele perdeu tempo, ele perdeu oportunidade. Então, o que acontece hoje, querido, que talvez você esteja no tempo de plantar e você não está plantando. Então, se você não está plantando, nunca vai chegar o tempo de colher. Então, a gente precisa entender isso. E talvez, se hoje fosse o tempo da colheita, não está colhendo porque lá atrás... Não plantou. E assim, sabe, vai embolando a vida, né? E aí existe o tempo de abraçar. Talvez hoje não esteja abraçando, porque lá atrás, querido... Não construiu. Exatamente. Então a gente precisa entender. Isso é muito sério, é muito importante, porque, querido, o tempo passa muito rápido, né? A vida passa muito rápida. E a Bíblia diz que é como um sopro, né? Então a gente precisa entender tudo isso. Tratando daquilo que nós falamos no programa anterior, da impaciência... Porque o impaciente ele acaba não resolvendo nada, pastor Juan. O cara é impaciente e ele não resolve o que precisa ser resolvido na realidade. Porque a impaciência, ele está com a mente lá na frente, ou seja, não faz aquilo que tem que fazer agora e nem aquilo que está lá na frente. E se ele não aprendeu a contar os seus dias, não aprendeu a distinguir esse tempo certo de cada coisa, de cada propósito, não aprendeu a lançar o pão e esperar o tempo dele retornar, né? Esse lançar o pão que Eclesiastes fala é descansar. Existe um tempo, pastor Márcio, existe um tempo, você que nos assiste agora, que é o tempo de descansar. Você vai se fadigar, você vai se arrancar os cabelos, você vai se estressar, vai tomar remédio para dormir, mas não dorme. Aí, sabe, deveria estar acordado para trabalhar e está dormindo. E, meu irmão, é uma doideira. Uma doideira. Por quê? Porque quando a gente não vai distinguindo o tempo de cada momento, sabe, cada ciclo da nossa vida, a gente vai se embolando, vai se embolando. Aí na hora de você descansar, você está afoito. Precisa aprender com Deus, né, na hora de trabalhar, na hora de correr atrás, batalhar. Eu estou falando de todas as esferas, né? Porque aí Deus criou a terra e diz que no último dia, no sétimo dia, ele descansou. Então a gente precisa aprender, cara, o tempo de trabalhar, o tempo de descansar. E aí tratando daquilo que é o descanso, saindo daquilo que é o descanso físico, mas o descanso espiritual. Existe coisas que você que está nos assistindo aí, que está passando, que você está vivendo, querido, que não tem jeito, não vai adiantar você se debater, o que vai adiantar é você descansar no Senhor, confiar nele, esperar nele. Isso vai resolver, porque é o tempo disso. Existe coisa na nossa vida que não é... Você vai ter que agir, mas existe coisa que é só orar e descansar no Senhor. Eu ouvi uma frase e compartilho com você nesse momento. Tudo que é gerado, tudo que é concebido no tempo de Deus é mantido e sustentado por Deus. Tudo que é criado e projetado, produzido por você fora do tempo de Deus é por sua conta. Sabe? Se torna peso. Sua conta e risco, né? Sabe, é o carro que você comprou e não deveria ter comprado, mas comprou de um jeito que não deveria, aí depois fica pesado. Agora é você, cara, entendeu? Ah, mas aí Deus vai, com a sua misericórdia, ele entra, sempre tem misericórdia. Mas são coisas desnecessárias. Quantos relacionamentos hoje vivem ataques terríveis por uma das partes não distinguir, não saber discernir o tempo de Deus, não saber contar os dias, os momentos.
né? O quanto nessa relação casal vai haver um tempo em que a esposa vai abrir mão de alguma coisa, porque entendeu que é o tempo do marido avançar aqui. Mas vai chegar o seu tempo, marido, de também, sabe, desacelerar algumas coisas, porque agora é o tempo dela. Porque sendo o tempo dela, é o seu também. Sendo o tempo dele, é o seu também, mulher. Porque tudo se completa. E aí, a gente não vai ficar batendo cabeça, sabe? É para lançar o pão. Não, mas eu não lanço pão, aí come o pão. Pô, né? Come o pão, meu irmão. Rapaz. E aí, você deveria lançar. Não, eu vou comer. Eu lembrei então, aqui, isso está ligado, né, pastor? A impaciência, o não discernir o tempo. A coisa acelerada, afoita, o desespero está ligado à confiança. Tem faltado confiança plena no Senhor. Eu lembrei aqui, rapaz, quando Deus fala com Josué, né, para pegar o povo, os sacerdotes e tal, e rodear Jericó, né? Vocês vão rodear Jericó uma vez por dia, em silêncio. A pior coisa que tem para o crente, meu irmão, é ficar quieto. Ou para muitos, né, é não falar. Meu irmão, fica quieto, fala demais. Você imagina aquele povo falando ali, rodeando, ninguém ia andar, pai. Eu converso, um ia desanimar o outro, sei lá. Por algum motivo Deus manda ficar quieto, em silêncio, vai rodear. No último dia, no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. Na última volta vai gritar, vai tocar trombeta. Cara, Deus poderia ter feito isso sim com estalar de dedo. Não precisa não, peraí. Mas tem um projeto, tem um propósito nisso aqui. Tem coisas que é exercício de Deus, é treinamento. E aí, cara, relacionado àquilo que é o tempo. Olha só, para alguns, pô, vou perder tempo rodeando essa cidade toda, para que isso? 6 dias, no 7º dia, 7 vezes a gente vai ficar cansado. Você imagina, querido? Mas era o tempo. Pô, aquilo que o pastor Juan falou, cara, um exercício. Deus estava exercitando algo neles ali. Havia um propósito nisso. E o trabalho deles era o quê? Só obedecer e descansar. Meu irmão, Deus mandou, então a gente vai fazer, Josafá, essa guerra não é tua. Pega os levitas, coloque na frente, mandem cantar. E aí? A vontade de dar um... né? Imagina os soldados treinando. E Deus fala assim, não, essa guerra não é de vocês, não. Mas como? A gente pode. E, na verdade, é a gente discernir o tempo de abraçar, o tempo de rasgar, o tempo de parar. Pensa agora sobre o tempo de Deus na sua vida. Por que que algumas coisas, elas precisam passar, como diz lá antigamente aquele louvor, né? Deus de promessa, pastor Marcos Gregório, tem que passar pelo teste do tempo. Por quê? Por causa dessa palavra aqui em Eclesiastes, eu quero caminhar aqui para o final com você nessa palavra. Eclesiastes 3, versículo 14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. E aí, se o que ele faz permanece para sempre, imagina quando você não está pronto para administrar e joga fora o que ele fez. Ué, mas Deus não falou que era para sempre? Isso aí. Mas esse casamento não era até a morte separar? Ué, mas aí acabou antes da morte, então Deus errou. Ué, mas esse carro que você não era de Deus, então essa empresa que você abriu não era de Deus, não foi Deus que deu? Se foi Deus que deu, meu irmão, é para sempre. Só que as nossas imaturidades, as faltas de capacidade de preparar-se, de desenvolver-se, a gente tem comprometido. E aí Deus tem que esticar um pouco mais o tempo para que algumas coisas aconteçam. Por não contar os dias do Senhor, a gente se perde. Hoje é o dia de quê na sua vida? Vamos fechar esse programa pensando. Se para cada tempo existe um propósito, hoje, esse dia de hoje representa o quê? O que Deus quer fazer hoje? O que Ele está esperando de você hoje? Porque se você não fizer hoje, cara, amanhã já atropelou. Verdade. Já trepou outra coisa. Porque o que é para hoje é hoje. Então, fechando esse programa, pense sobre isso. Você que acordou, como diz o salmista, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Amém. Ele te deu um novo fôlego, te deu mais um dia. Qual o propósito dele hoje? Será que é hoje que você tem que perdoar? Será que é hoje que você tem que, decidir? Será que é hoje que você tem que comprar isso? Será que é hoje que você tem que vender? Será que é hoje o dia de você parar? Será que é hoje o dia de você acelerar? Que Deus possa trazer esse discernimento. Profetizamos que o Espírito Santo venha trabalhar agora aí
E esse tempo de lançar o pão e esperar, esse tempo de contar os dias corretamente, esse tempo de, né, confiar no Senhor e discernir o tempo de todas as coisas. Se hoje é o tempo de você correr para Jesus e deixar Ele, sabe, fazer esse ajuste aí no seu relógio, relógio da sua vida, do seu casamento, faça isso. Em qualquer lugar, agora e onde você estiver, Senhor, eu entrego o tempo da minha vida e as ações da minha vida ao Senhor. Nós profetizamos isso sobre você, em nome de Jesus. Amém. Eu entendo que, querido, sempre é tempo de se aproximar mais de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Fique na paz.